Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Maravilha. Bom demais poder estarmos aqui juntos nessa noite, celebrando ao Senhor, declarando que Ele venceu a morte, rompeu o véu, deixou a tumba vazia e venceu, para que você e eu pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Nós louvamos, nós bendizemos ao Senhor pela vida de cada um de vocês aqui, em nome da IBN Pinhais. Dou bem-vindo a todos. Muito bom, nessa noite temos aqui presenças especiais conosco, né? O Ender, a Gina, os seus filhos, Davizinho e a Stephanie, que caminharam conosco desde quando fomos para Rolim de Moura, muito tempo, no tempo em que estávamos começando lá, foram uma base no nosso ministério, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Muito bom tê-los aqui conosco, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Vimos as crianças pequenininhas, agora já todos adolescentes, jovens. É muito bom e é maravilhoso poder voltarmos a estar juntos celebrando ao Senhor nessa noite, tá bom? Deus abençoe. Um abração para vocês que estão nos acompanhando aí, o nosso tio Mauri, a Luzia, a tia Mara, que está hoje aí na casa do Mauri também, creio que está acompanhando, né? A Naara, o Gustavo, o Jairo, os irmãos que estão sempre aí conosco, a Jaqueline, estão sempre aí cultuando a Deus conosco. Se eu esqueci alguém, tem o nome de uma outra mulher que está aí desde o comecinho também. E Franci o que, Heraldo? Franciane? A Francine está desde o começo aí conosco, foi a primeira que entrou. É muito bom ter vocês conosco. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que possa manifestar a presença dele aí onde você está, como tem manifestado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Estamos caminhando aí para encerrarmos o ano, né? Nosso penúltimo domingo de culto, próximo domingo, o último culto, o último domingo de culto do ano. Bom demais, obrigado, querida. Bom demais termos o privilégio de poder ter caminhado mais um ano juntos, de podermos sobreviver a esse ano tão difícil, a esse ano de tantos intempéries, de tantas lutas, mas estamos aqui e precisamos desde já começarmos a estar analisando realmente o nosso coração, analisando aquilo que vivemos durante esse ano, para que o próximo ano 2022, que parecia tão longe, agora já está aí às portas, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros no próximo ano que cometemos nesse, para que não venhamos a ficar aquém nos nossos sonhos, nos nossos projetos, talvez como ficamos nesse. Por isso, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra sobre o tema, os perigos da insensibilidade. A insensibilidade é um problema muito sério, e ela ataca todas as áreas das nossas vidas. Nós, como seres humanos, somos constituídos de forma tríplice, sabido de todos. Nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos num corpo. E quando nós falamos de insensibilidade, nós falamos de algo que atinge-nos em todos os âmbitos. Por isso, a insensibilidade é algo muito terrível. Já falamos aqui outras vezes, já falamos aqui a respeito dessa semelhança que a palavra do Senhor traz entre a doença chamada lepra ou hanseníase, né, que causa uma insensibilidade no físico, e o pecado que causa uma insensibilidade na alma. Já estivemos falando aqui, sempre que eu lembro disso, eu lembro do Heraldo, né, que quando fala do exemplo do doutor que foi atender, ele fecha os ouvidos porque lhe arrepia. Mas é algo muito forte realmente a questão da insensibilidade. Quando nós falamos em relação à insensibilidade física,
quando nós nos tornamos fisicamente insensíveis, normalmente é por causa de enfermidades, por causa de doenças. Por isso nós citamos muito a mais comum, que é a hanseníase, que ela faz com que partes do nosso corpo, ou o local onde está atingido, não sinta, fique insensível. Dessa forma, você pode queimar um lugar onde está atingido pela doença, pode chegar fogo que você não vai sentir, pode arrancar um pedaço que você não sente, porque se tornou insensível. Existem também doenças que nos fazem insensíveis, que são, que nós já nascemos com ela. Existe uma doença que as pessoas não sentem, que as têm, não sentem dor. Então, elas andam, furam o pé, pisam, quebram tornozelo. Casos de uma criança lá nos Estados Unidos que estava com o tornozelo todo moído, andando, estralando assim, tudo, osso com osso, só que ela não sentia, ela era insensível, não sentia dor. E não tinha como tratar, porque ela não parava quieta. Como ela não sentia dor, ela corria, ela fazia tudo que não podia fazer, por causa da insensibilidade. Há um livro que o Dr. Philip Yancey escreveu, e eu queria recomendar para os irmãos, chamado A Dádiva da Dor. Muitas vezes nós achamos a dor algo ruim, mas a dor não é algo ruim, a dor é algo bom. Ruim é a insensibilidade. A dor é algo colocado por Deus na nossa vida, no nosso organismo, para que possamos detectar algo de errado. E quando a insensibilidade chega, ela traz exatamente esse romper dessa identificação. No nosso físico, eu sempre falo, não lembro se os irmãos, alguns lembram, antigos, uma propaganda que passava de hanseníase há muitos anos atrás, a mulher no fogão assim, aí o braço dela encostava na chama e ela não sentia, quando via já estava queimado, porque é algo terrível a insensibilidade no nosso físico. A grande questão é que, além dessa insensibilidade no físico, a insensibilidade pode atingir também a nossa alma, a sede das nossas emoções, onde estão aí os nossos sentimentos, onde estão os nossos desejos, onde estão a maioria das circunstâncias que gerem a nossa vida, que coordenam a nossa vida, apesar de que não deveria ou não deve ser assim, mas de uma forma em geral é. E aí, quando nós recebemos, ou quando nós passamos a ter uma insensibilidade no âmbito da alma, os nossos relacionamentos é que são afetados. E aí esse mesmo princípio de você já não sentir, de você já não perceber, de você já não perceber o mal, você já não perceber a coisa ruim, ela começa a acontecer agora no âmbito dos nossos relacionamentos. Já começa a ficar normal dar patada nos nossos filhos, nos nossos cônjuges. Já começa a ficar normal tratar mal as outras pessoas, por causa da insensibilidade que começa a acontecer no nosso coração. Muitas vezes nós começamos agora a ver pessoas em sofrimento, a ver pessoas passando por necessidade, e nós já não sentimos mais nada, já não acontece mais nada. E essa é uma tática que tem sido muito usada pelas trevas, fazendo com que as pessoas, principalmente as crianças, sejam expostas a cenas de violência muito prematuramente, para que quando elas crescendo se depararem com algumas cenas, ou com a possibilidade de fazer, de praticar alguma cena, ela seja insensível em relação àquilo. Por isso, tantos crimes com adolescentes, com jovens que assaltam a pessoa, e que depois de assaltar elas dão um tiro na cabeça da pessoa, porque para elas não faz diferença nenhuma, porque a insensibilidade tomou conta da sua alma, da forma como ela foi ensinada, como foi impetrado aquilo no seu interior, por meio dos videogames, por meio dos filmes. Assim está também na sua vida, e ela já não consegue perceber isso. Os pais com os filhos com os pais, cônjuges, começa a gerar esses maus tratos, as atitudes grosseiras, como eu falei, as traições, por causa da insensibilidade. A pessoa olha para o cônjuge e já não tem mais aquele sentimento que tinha antes. Por quê? Por causa da insensibilidade.
Ela vai tomando conta devagarzinho, ela vem chegando, e uma palavra torta aqui, que você releva, que você acha que não tem nada a ver, uma palavra atravessada ali, e isso vai trazendo esse estado insensível para a nossa alma, fazendo com que o nosso coração comece a estar, além de estar no comando de todas as coisas, a estar sendo insensível, porque Satanás sabe que se você for uma pessoa insensível, ele tem você na palma das mãos dele. E dessa forma, ou é dessa forma que ele consegue atingir o nosso espírito. Se ele conseguir fazer com que você emocionalmente, com que no âmbito da sua alma, você não tenha mais sensibilidade em relação à palavra de Deus, em relação à semente que é semeada da palavra no seu coração, automaticamente ele sabe que essa semente, por melhor que seja, ele poderá roubá-la, e assim atingindo a nossa vida espiritual. Quando a nossa alma é atingida pela insensibilidade de tal forma que a palavra de Deus, que a semente da palavra de Deus lançada ao nosso coração, já não nos toca mais, já não nos chama a atenção, já não nos compunge, já não nos constrange mais. Então nós estamos num estado, ou num estágio, onde o inimigo tem todo o acesso para tirar tudo aquilo que Deus intenta ministrar aos nossos corações e lançar fora. E é interessante que a palavra do Senhor diz que o domínio sobre essa insensibilidade está nas nossas mãos, e que Deus, a partir do momento que você e eu decidimos andar em insensibilidade, decidimos caminhar de forma a, como dizem alguns mineiros, a não dar ligança, a não ligar, a não trazer essa palavra em atenção no seu coração, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele vai nos entregar a um espírito cego, onde nós vendo, não veremos, ouvindo, não ouviremos. Ministrei há algum tempo atrás aqui a respeito de Balaão. Os irmãos lembram? Da contradição de por que Deus autoriza Balaão ir e depois coloca o anjo para matá-lo porque ele foi. Fruto da insensibilidade. Ainda essa semana o Rafael me perguntava a respeito de Davi, do recenseamento que Davi fez. Por que Deus entregou Davi, ou deixou que Davi fizesse aquilo? Por causa da insensibilidade. Respondia ele: porque apesar de conhecer a vontade de Deus, ele estava insensível quanto àquilo que ele já conhecia. E com a insensibilidade no nosso coração, não faz diferença quem seja o semeador e qual seja a qualidade da semente, ela será roubada dos nossos corações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 15. O texto é muito conhecido, não há nem necessidade de lermos todo. É a parábola do semeador que Jesus conta para que nós pudéssemos entender. Ele explica depois aos seus discípulos e ele fala a respeito exatamente desta insensibilidade. A partir do versículo 15: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria.
Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse texto sempre me chamou a atenção por muitos e muitos anos, porque parecia que aquelas pessoas estavam sendo lesadas, elas estavam sendo furtadas, roubadas daquilo que era o propósito de Deus para a vida delas, por uma força superior. Porque o inimigo vinha, roubava dos seus corações a semente, porque elas não entenderam. Logo, o que vinha no meu coração, o que eu sempre ouvia, era que a falta de entendimento das pessoas fazia com que o inimigo roubasse a palavra dos seus corações. A grande questão é que muitos de nós não entendemos a palavra, não porque não queremos, mas não entendemos por falta de conhecimento. Não entendemos por falta de discernimento. E se eu ouço uma palavra e não tenho capacidade para discerni-la, para entendê-la, e por causa disso eu sou penalizado, tendo o meu coração aberto para que Satanás roube essa palavra, aí está uma injustiça. Porque seria uma injustiça eu ser penalizado tendo essa palavra retirada do meu coração por algo que não fosse minha responsabilidade, que não fosse minha culpa. Mas é interessante que Jesus, ao explicar isso para os discípulos, ele usa uma palavra muito interessante no grego. Eu sempre gosto de pesquisar os textos que me são difíceis, de pesquisar principalmente alguns termos quando eles parecem divergir de outras partes da palavra. A palavra aqui, onde é traduzida por quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o termo usado no original é sunieme. É preciso um pouco de esforço para poder traduzi-la como sendo não entende. Das possibilidades de tradução que o dicionário traz, não entender é uma das últimas. Mas era um termo que trazia, ou que traz em si, um dos significados dele é colocar em, ou trazer na mente. Colocar na mente, trazer para o seu coração. Então, quando nós pegamos, no meu entendimento, esta tradução para esse termo, juntamente com o que Jesus havia colocado no versículo 15, porque quando Jesus fala no versículo 15, ele diz que o problema de Satanás poder roubar do coração era porque as pessoas tinham tomado uma decisão em relação à palavra que não deveriam ter tomado. Então nós podemos entender que o que Jesus estava dizendo e que os discípulos ali entenderam era que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas eles não decidem colocar isso em prática na sua vida, eles não trazem para a sua mente, para o seu coração, como uma verdade pela qual eles precisam viver. Quando eles agem com a palavra de Deus como sendo coisa de só menos importância, como podendo tomar uma atitude
de aceitar ou não aceitar, fazer ou não fazer, quando eles agem dessa forma, Jesus explica dizendo que eles ouvem de má vontade. Quando eles ouvem de má vontade, é a porta aberta para que Satanás venha e arranque a semente dos seus corações. Por isso eu entendo que essa tradução de trazer para a mente, de trazer para tomar posse dessa palavra, é a mais precisa que tem, porque coaduna com o restante do texto. Porque Jesus diz: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Fecharam os seus olhos para quê? Para aquilo que era a vontade de Deus. Então o problema não era exatamente uma falta de entendimento no sentido de discernimento. O problema era a falta de decisão de colocar a palavra em prática, de viver a palavra. E aí, quando nós decidimos olhar de má vontade e ouvir de má vontade aquilo que Deus tem falado para o nosso coração, nós impedimos que a cura de Deus, que a salvação de Deus, que o milagre de Deus se estabeleça, se materialize nas nossas vidas. Por isso Jesus disse: se assim não fosse, ou seja, se acaso, ou se por acaso eles tivessem ouvido de boa vontade e tivessem aberto seus olhos, decidido olhar para a palavra da forma como eles a receberam, e poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e serem curados. Esse texto é um texto que Jesus usa, referindo-se lá ao que fora falado por Isaías, capítulo 6, versículo 9 ou 13, alguma coisa por ali, de Isaías 6, que é no chamado de Isaías, lá começa: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Então ali, quando chega na minha Bíblia no final da página, o último versículo da página, então não lembro se o 9 ou se o 13, ele está falando, ele vai falar exatamente a respeito disso. Quando Isaías diz: ele ouve a voz: a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías diz: eu vou, estou aqui, envia-me a mim. O Senhor diz: então vá e fale para esse povo. E fala exatamente isso, porque esse povo decidiu tratar a palavra de Deus de qualquer jeito. E quando nós permitimos que essa insensibilidade da nossa alma atinja exatamente os nossos princípios e os nossos conceitos em relação à palavra de Deus, o próprio Deus permite que o inimigo roube essa palavra do nosso coração. E essa insensibilidade passa para o nosso espírito. É por isso que muitas vezes o pecado já não faz diferença. A pessoa sabe que está em pecado, ela sabe que aquilo é pecado, mas a insensibilidade já não deixa mais ela tremer, já não deixa mais ela fazer como Davi fazia, prostrar-se diante do Senhor, ou como devemos fazer como exemplo de homens e mulheres segundo o coração de Deus, prostrar-nos diante do Senhor e reconhecer o nosso pecado, a nossa culpa, fazer como Daniel fez, como Esdras fez, como Neemias fez, confessar diante do Senhor a nossa culpa, a culpa dos nossos antepassados, e quebrantarmos o nosso coração diante dele, por causa da insensibilidade do nosso coração. E aí vem exatamente a parte em que o maligno vem e arranca essa semente do nosso coração, de forma que nós já não conseguimos enxergar mais. Nós ouvimos, mas já não entendemos. E por que não entendemos? Porque de mau grado nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração. Fiquem de pé. Fechem os seus olhos. Eu queria que você meditasse nessa noite. Como é que tem sido o seu posicionamento em relação à palavra? A maioria de vocês aqui já está o ano todo caminhando conosco.
Alguns dos que nos acompanham já estão há anos acompanhando conosco. E a minha pergunta nessa noite é: o que você tem feito com a palavra que tem sido ministrada ao seu coração? Qual tem sido o resultado da semente no seu coração? Seria por acaso, ou seria porventura o caso de o seu coração ter se tornado insensível? Quando você olha para aquilo que a palavra de Deus diz, quando você olha para aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração, para o seu ministério, para o seu trabalho, para o seu modo de viver, o seu coração arde por alinhar a sua vida de acordo com a palavra? Ou você tem negociado esses princípios? Negociado o que a palavra diz, negociado aquilo que você conhece da palavra de Deus. O texto diz que o coração se tornou insensível por causa da má vontade do povo em colocar em prática o que Deus estava ministrando ou semeando em seus corações. Nós estamos terminando o ano. Mais um ano nós estivemos aqui diante do Senhor, tendo o nosso coração semeado por essa palavra, tendo o nosso coração a cada domingo, a cada quarta-feira, sendo ministrados por essa palavra, sendo a cada dia, recebendo essa boa semente. Como é que o nosso coração tem se portado em relação a essa semente? É exatamente isso que o Senhor me levou a meditar, para poder compartilhar com os irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que se nós mudarmos a nossa atitude, se nós mudarmos a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de ver, se nós mudarmos e pegarmos essa palavra para trazer para dentro do nosso coração, para que ela não tenha ou não traga insensibilidade, nem no nosso físico, nem nos nossos relacionamentos, no nosso emocional, nem no nosso espiritual. A palavra do Senhor diz que o propósito de Deus é que os nossos olhos sejam abertos, é que os nossos ouvidos sejam abertos, é que o nosso coração se converta e Ele possa curar cada área do nosso coração, cada área da nossa vida. Se há falta de cura, não é por falta de semente e nem por má qualidade da semente, mas é por causa da forma como nós abordamos, a forma como nós absorvemos ou recebemos essa semente no nosso coração. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, e que você possa dar ouvidos ao Espírito Santo nessa noite. Se por acaso Ele traz ao nosso coração alguma área de insensibilidade, alguma área onde nós estamos insensíveis, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente, nos nossos relacionamentos com a família, com os filhos, com os maus tratos, traições, não importa, com o pecado, não importa. O que importa é a nossa decisão diante dEle, de poder fazermos diferente, de dizer: Senhor, eu quero que a Tua palavra faça a diferença na minha vida, eu quero colocar essa palavra em prática, eu quero viver essa palavra, porque caso contrário, nós receberemos de Deus aquilo que aquela multidão, e o que estava recebendo essa palavra era uma multidão. A partir do momento que essa multidão aproximou-se de Jesus, Jesus fala para elas de uma forma que elas não entendessem. Os discípulos dizem: Senhor, mas por que o Senhor está falando para esse povo em parábolas? Eles não vão conseguir entender. Senhor Jesus diz: é porque eles ouvem de má vontade. É porque não adianta eu falar de forma clara, porque eles não vão fazer do mesmo jeito, parafraseando sobre o texto. Porque o coração deles se tornou insensível, porque de má vontade eles receberam a semente. Que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações,
e que nós possamos tomar uma posição, uma decisão de sermos bons ouvintes e praticantes. Tiago fala a respeito disso, que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte, porque aquele que é apenas ouvinte é semelhante às ondas do mar, e é semelhante às ondas do mar, ele não vai receber do Senhor absolutamente nada. E para piorar isso, o Senhor Jesus vem dizendo que a própria palavra será no seu coração como um enigma, para ser para a sua própria perdição. E eu convido você a se posicionar nessa noite em relação a essa semente que o Senhor tem semeado de forma tão abundante no nosso coração, neste lugar, que o Senhor tem semeado no seu coração. Analise como está a insensibilidade na sua vida. Analise como estão os seus sentimentos, as suas emoções, o seu relacionamento com Deus. Analise como estão as formas como você tem recebido a palavra, ou como está a forma como você tem recebido a palavra, e apresente diante do Senhor nessa noite. Porque como discípulo, como aquele que tem intimidade com o Senhor, o próprio Jesus vem e Ele esclarece a palavra no nosso coração quando nós não a entendemos. Quando há uma disposição para cumprir, quando há uma disposição para fazer, você pode achegar-se aos pés do Senhor, como os discípulos se achegaram. E Jesus diz para eles: felizes são vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Quem somos nós nessa situação? Somos a multidão que ouve de mau grado, ou somos aqueles que somos felizes porque com os nossos ouvidos nós ouvimos aquilo que os profetas quiseram ouvir, aquilo que muitos dos nossos antepassados desejaram ouvir, mas não ouviram? Quem somos nós? Somos aqueles que nos aproximamos do Senhor para dizer: Senhor, eu não entendi direito, qual é mesmo a direção, o que mesmo é que eu tenho que fazer? Ou somos aqueles que dá graças a Deus que não entendemos direito, para continuarmos fazendo da forma que sempre fizemos? Quem somos nós? Quem somos nós na presença de Deus quando recebemos essa semente? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua presença aqui neste lugar, pela tua vontade, pelo teu propósito, que se cumpre cabalmente nas nossas vidas, nos nossos corações. É o Senhor quem conhece o nosso interior. É o Senhor quem conhece a vida de cada um aqui neste lugar, a vida daqueles que estão acompanhando o Senhor pelo Facebook, aqueles que ainda irão ouvir essa palavra. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas intimidades. O Senhor conhece as insensibilidades do nosso coração. O Senhor conhece a forma como temos agido em relação à tua palavra. E nessa noite eu clamo, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e que são a causa de não sermos consumidos. Eu clamo ao Senhor nessa noite. Fala aos nossos corações uma vez mais. Fala aos corações uma vez mais. Não permita, Senhor, que a insensibilidade venha tomar conta do nosso coração, venha tomar conta do nosso espírito, Senhor. Não permita que a insensibilidade venha fazer com que sejamos separados do Senhor, com que sejamos separados da nossa família, dos nossos amigos. Não permita que a insensibilidade, Senhor, nos afaste de Ti. Não permita que um coração insensível faça com que não entendamos mais a Tua palavra, faça com que nos acomodemos, Deus, num lugar onde o Senhor nunca quis que estivéssemos, que nos acomodemos em Lodebar, Senhor, no lugar de tristeza, no lugar de dor, mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito e pelas Tuas misericórdias, falar aos nossos corações essa noite, para que essa palavra, como uma semente, não seja roubada dos corações, Pai.
mas que ela possa produzir uma transformação, de forma que ela possa ficar e o inimigo não tenha poder de roubá-la, Senhor. E que a insensibilidade seja arrancada pela raiz, e que nós possamos poder trazer essa palavra, introjetar no nosso coração, na nossa alma, e tomarmos-la como lâmpada para os nossos pés e como luz para o nosso caminho. Que ela seja, Senhor, o guia, a linha, o liame, Senhor. Que ela seja o prumo por meio do qual nós vamos direcionar as nossas vidas e todos os nossos caminhos, em o nome do Senhor Jesus. Por isso eu abençoo, Senhor, a vida, a alma, o coração, o espírito de cada um dos irmãos que estão aqui, de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Eu abençoo para que essa palavra tome forma nos corações, para que essa palavra cresça e produza 100 por 1, Senhor, e se torne realmente um coração sensível, um coração que ouve a Tua palavra, um coração que obedece a Tua palavra, um coração, Senhor, que tem olhos que veem, ouvidos que ouvem e que são curados pelo Teu poder, em o nome do Senhor Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, seu trabalho, seus estudos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo os abençoe, que você possa reter essa palavra no seu coração, que você possa analisar os pontos de insensibilidade e dizer: Senhor, eu não vou permitir que Satanás roube essa palavra do meu coração, mas eu vou colocá-la em prática e alinhar a minha vida com o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Vão viver a melhor semana da sua vida, passar um Natal com a sua família, lembrando daquele que veio, se tornou carne, pagou o preço, morreu em nosso lugar, que não tem nada a ver com a árvore, não tem nada a ver com presente. O presente é nos nossos corações, e que você possa viver essa realidade, que você possa aproveitar esse momento para manifestar essa boa semente no meio dos seus familiares, com a sua família. No próximo domingo estaremos aqui, dia 26, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Os irmãos estão todos convidados a estarem conosco, porque certamente no último domingo do ano o Senhor não vai falhar e irá ministrar uma palavra aos nossos corações, irá ministrar através do louvor, através da adoração, e vamos certamente sermos cheios de tudo aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. Amém? Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe.